Então vamos lá, turminha, exercício da Unicamp, que diz o seguinte: os esquemas abaixo representam a transmissão de duas doenças causadas por genes autossômicos ao longo de 3 gerações de 2 famílias. A doença que acomete a família 1 provoca graves alterações no sistema digestório a partir da infância, enquanto que a da família 2 é degenerativa e se manifesta tardiamente em pessoas adultas. Então você pode ver aí que nos 2 esqueminhas aí das famílias, você tem a família 1 com um casal que dá descendência de 3 filhos, e a família 2 com 2 casais, o primeiro casal dá descendência de 3 filhos e o segundo casal dá descendência de 2 filhos. Então o que você tem que analisar na hora de ver um heredograma desses aí? Você tem que ver na família se os pais têm o mesmo genótipo e um filho tiver um genótipo diferente. Nessa hora você tem que lembrar da seguinte musiquinha: se os pais são iguais e o filho é diferente, os pais são azão azinho e o filho é azinho azinho, gente. Ou seja, filho é recessivo. Pais iguais com filho diferente significa que esse filho é recessivo. É a primeira coisa que você tem que analisar nisso aí. Então na família 1 você tem lá pais de mesmo genótipo e a filha que ele dá origem, ela tá pintadinha lá, ela é recessiva. Na família 2 tem que seguir o mesmo esquema, pais iguais e filho diferente. Existe isso? Existe. Os pais são iguais, só que os pais estão pintadinhos, tá diferente, né? Tá diferente da família 1. Os pais é que estão pintadinhos. Então a doença é dos pais, só que essa doença, ela é o quê? Ela é dominante. Os pais são heterozigotos nesse caso. E o filho é recessivo. Ótimo, se o filho é recessivo significa que ele não vai ter a doença, tá? Ele é azinho azinho então. Então, logo depois dos heredogramas, a gente consegue identificar exatamente a legenda que eu acabei de dizer para vocês. Manifestam a doença são os pintadinhos em laranja e não manifestam as doenças são os pintadinhos em amarelo. Então, na primeira família, os pintadinhos em amarelo são os dominantes e na segunda família, os pintadinhos em laranja que são os dominantes. Certo ou não? Pais iguais e filhos diferentes. Então vamos lá, vamos ver o que a Unicamp está pedindo aí nessas alternativas. Considerando que os padrões de herança das 2 doenças está de acordo com a primeira lei de Mendel, ou seja, musiquinha, se os pais são iguais e o filho é diferente, os pais são azão azinho e o filho é azinho azinho, gente. Então o que acontece aí? Na primeira família, os que não manifestam a doença é que são os dominantes. E na segunda família, aqueles que manifestam a doença é que são os dominantes. Isso é muito interessante, então vamos ver as alternativas. Ana e Luiz podem ter filhos afetados pela doença, o que não ocorre com José e Vera. Gente, isso está errado. Por que está errado? Porque José e Vera são dominantes e não apresentam a doença. Ana e Luiz são recessivos, eles também não vão apresentar a doença. Então, na verdade, só José e Vera é que podem ter os filhos afetados. Ana e Luiz não. Ana e Luiz, por serem recessivos, terão filhos recessivos também. Beleza? Então agora eu vou pular a alternativa B, porque ela é a alternativa correta, tá ok? Mas eu vou pular porque eu quero ver primeiro as outras alternativas, por que elas estão erradas. Letra C. O irmão de José na família 1 apresenta genótipo homozigoto. As 2 cópias do gene são iguais. Pessoal, o irmão do José não pode apresentar homozigose. Por quê? Porque ele casou com uma moça afetada pela doença e eles tiveram filhos afetados. Ou seja, para ter filho afetado, ele tem que ser azinho azinho esse filho e essa filha afetados. Ou seja, um gene tem que vir do pai e o outro gene tem que vir da mãe. A mãe tem o azinho azinho porque ela é afetada, mas o pai tem que ter um azinho, então ele não pode ser homozigoto dominante. Letra D. Ana e sua irmã, na família 2, apresentam genótipos diferentes. Pessoal, vocês estão vendo aí, bolinha amarela pintada é recessivo. A irmã da Ana também é recessiva, então ela também é azinho azinho. A Ana e a irmã dela. Beleza? Então não apresentam genótipos diferentes não, elas têm genótipos iguais. Letra B. Vamos ver o que diz a letra B. A doença que afeta a família 1 é condicionada por um alelo recessivo. Beleza. E a doença que acomete a família 2 é condicionada por um alelo dominante. Beleza também. Tá aí a alternativa certa, pessoal. Alternativa B. Bom, pessoal, tomara que tenha sido fácil, né? Esse exercício da Unicamp, olha só que legal. É o exercício de primeira fase, você marca a alternativa B e já ganha um ponto com eles lá.